Olá, eu sou professora Maria Joana de obstetrícia para enfermeiros. Este vídeo eu vou falar sobre os materiais e fios para o parto normal e os tipos de sutura. Aqui tenho todos os materiais necessários, porque o parto normal pode acontecer, pode ocorrer, né, lacerações ou até você precisar de fazer uma episiotomia. Então você precisa desses materiais. Então veja bem, da direita para a esquerda eu tenho um porta-agulha tamanho médio, duas pinças Kosher ou Cocker para o cordão umbilical, duas pinças Kelly reta ou curva. Eu tenho aqui lâmina de bisturi que já está com o cabo, tamanho médio, o cabo é número 4. Eu tenho uma tesoura de maio curva, mas eu posso utilizar também uma reta. Eu tenho a pinça anatômica que eu tenho essa modalidade que a gente conhece como dente de rato, porque ela tem um dentinho na ponta, a pinça também anatômica, e eu tenho aqui uma pinça PEAN para fazer a antisepsia do períneo, e eu preciso de fios para sutura, que são os catigus e campos, e também gases. Bom, aqui eu tenho então uma pinça Kosher, que também a gente diz Cocker. Eu preciso de duas pinças dessas para fazer o clampeamento do cordão umbilical. Eu tenho duas pinças Kelly, que também essas pinças Kelly eu utilizo para fazer hemostasia. Quando há um sangramento localizado, significa que há algum vaso que está sangrando e a pinça Kelly ela me auxilia para fazer hemostasia desse vaso. Bom, eu tenho a pinça dente de rato, que é aquela que eu falei, que é uma pinça também anatômica, e tem esse dentinho na ponta, que serve para o momento da sutura, que você precisa segurar uma parte do tecido para auxiliar o porta-agulha. Aqui o porta-agulha, que serve, claro, para segurar as agulhas. Esse porta-agulha se chama porta-agulha de Reger. Uma tesoura de maio, reta ou curva eu posso utilizar, auxilia para cortar os fios de sutura e também para quando você faz seccionar o cordão umbilical. As caixinhas para esterilizar, né, as caixinhas de inox. Essa caixa ela deve ser envolta em um campo cirúrgico. Ela tem esses furos que é para a penetração do vapor na autoclave. Como segurar uma tesoura para cortar os fios. E também dessa forma, essa é a técnica correta de segurar uma tesoura, porque o seu dedo médio e o polegar você segura a tesoura, e o dedo indicador vai servir como um apoio para você ter mais firmeza para a execução do procedimento. Então precisa treinar antes como é que se utiliza a tesoura. Bom, aqui sobre os tipos de sutura, esse tipo de sutura é conhecido como a sutura contínua. O fio é agulhado e a agulha é cilíndrica. O ideal para suturar a pele, o ideal é utilizar agulha cortante. Aqui eu tenho tipo de pontos, né? Quais são os tipos de sutura ou pontos. Então, eu tenho um ponto simples à esquerda, no meio eu tenho um ponto em X e o ponto Donati, que a gente utiliza muito para fechar a pele, principalmente a pele da cesariana, a pele do abdômen. Então, utilizamos, por que o Donati? Porque esse tipo de ponto, ele dá mais firmeza, ele segura melhor e ele aproxima mais a incisão. Sobre os fios, olha, o fio Catigu simples, nós podemos utilizar o 0 ou o 2,0. Essa expressão 0 ou 2,0 é pela espessura do fio. Quanto maior o número em zeros, mais fino é o fio.
Então, veja bem, nós podemos utilizar a agulha cilíndrica de tamanho número 4, que é o ideal também, para a mucosa e o tecido adiposo. O Catigu simples 2,0, com agulha cortante ou semi-cortante, que é conhecida como traumática, para a pele também do períneo, para a pele. E para a musculatura, quando aproximamos os músculos do períneo, nós utilizamos o Catigu cromado, porque ele tem uma resistência bem maior e a absorção dele é até 20 dias, até que a musculatura se complete novamente, se una. Então, o cromado ele está lá, mantendo, segurando lá até 20 dias. Aqui, gente, eu só estou falando um pouquinho das lacerações. A laceração, ela é um rompimento orgânico dos músculos do períneo. E aí é o seguinte, quando ocorre uma laceração, é preciso que o profissional, ele entenda que uma laceração ainda é preferível do que realizar uma episiotomia. Mas, mesmo as lacerações, elas devem ser contidas, porque a recuperação de uma laceração é mais rápida e os traumas são menores, porque é um rompimento orgânico. Bom, evitar então a manobra de Christeler e a manobra de Valsalva, que é aquela que a gente pede para parturiente no momento do expulsivo, encher o peito de ar e fazer força. Esse tipo de manobra a gente já reconheceu que está desaconselhadas. Por quê? Porque causa mais trauma do que benefício. Bom, a posição de cócoras sabe-se que aumenta em 30% a abertura do canal vaginal. Então, vamos verticalizar o parto, que é ainda a melhor solução. A posição de cócoras, já marquei aqui que ela aumenta, né, em 30% o canal do parto. Nunca fazer força. E as massagens no períneo reduzem o risco de lesões. Aquelas lesões mais graves, né? Então, deve-se conter o períneo e fazer essas massagens desde o pré-natal. Se você tiver dúvidas, deixe o seu comentário logo abaixo do vídeo. Acesse meu canal e obrigada por assistir os meus vídeos. Aqui eu estou mostrando um parto, a posição da parturiente, que eu estava aqui realizando esse parto, né? Na cama PPP. Essa cama PPP favorece bastante para a posição da parturiente e contribui muito para o conforto dela, porque ela pode segurar nesse arco e fazer todos os movimentos que ela precisa e a força, os puxos naturalmente. Então, obrigada mais uma vez.